Interessante o que ele falou, Erdi, porque assim, a ultrassonografia, quando eu soube que o Márcio estava começando a implementar isso no Flamengo, eu fiz um curso de ultrassonografia em 2018. E quando eu tive o primeiro contato com esse aparelho lá em São Paulo, eu falei, cara, isso aqui no esporte é genial, porque você avalia de uma maneira dinâmica. Flat, stand, alonga aqui, dobra aqui. E aí, logo depois eu fiquei sabendo que o Márcio começou a utilizar isso no Flamengo. Eu falei, cara, ele pensa na frente mesmo, né? E aí eu fiquei um ano em São Paulo fazendo agenda de ultrassom, porque lá no interior de São Paulo é muito forte a ultrassonografia, aqui no Rio não. Tá começando agora, né? Os ortopedistas estão começando a buscar essa ferramenta de ultrassonografia. E interessante que ele falou, é difícil você achar um profissional radiologista que saiba fazer ultrassom musculoesquelético, porque a questão da anatomia ali, músculo-esquelética é muito difícil de você visualizar na imagem. E o ortopedista tem uma facilidade maior, porque a gente opera e sabe ali Eu acho que não é nem... é difícil você achar o radiologista que você falou, mas eu acho que é por uma questão mercadológica, porque, ou seja, né, isso, tirando o clube, tudo, sim, você não tem esse dia a dia, porque se vem ali, né, no meu próprio consultório, eu faço lá ultrassom. Ah, mas se eu não tivesse, eu mandaria ele fazer uma ressonância. Então o que acontece, né? É uma questão de procura e oferta. Como eu acho que a procura, hoje em dia, você vai ali no ultrassom para fazer ultrassom abdominal, vias biliares, outras coisas. Para músculo tu não faz. Então, assim, aí, ou seja, o cara, como profissional, falou, vou investir nisso aqui. Se não tem demanda, né? Você é referência num nicho. Eu falo, o nicho tem que ter um mínimo de pessoas para sustentar o teu negócio, né? Então, eu acho que é uma questão até mercadológica. E agora eu acho que está voltando, né? Mais, como você falou, muito mais ali para outros profissionais terem esse conhecimento do que do próprio radiologista, porque o profissional tem isso dentro do teu consultório. E aí eu posso utilizar, como eu também utilizo lá, não só para diagnóstico, mas para você fazer procedimentos guiados, né? Então, que é muito interessante, para você avaliar evolução, que eu acho muito legal. Então, eu acho que está mudando um pouco esse conceito ali da ultrassonografia, não só no esporte, mas como no dia a dia no consultório. Interessante. Farmacêutico eu nunca vi. Eu já vi o Alexandre Conzendei, que acho que fazia bioquímica do esporte há muito tempo atrás. Mas farmacêutico é a primeira vez que eu escuto. A gente já fez uma contratação de um profissional um pouco diferente dentro da área do futebol, que foi um pesquisador. A gente contratou uma pesquisadora da Fiocruz, que organizava, mas isso obviamente para a base é muito mais fácil, né? Organizava os estudos em conjunto para publicação. Mas a gente percebe assim, você enquanto um gestor, né, da área da saúde, da área médica, controla bem as variáveis, né? E isso se aplica com os resultados, né? Então, assim, legal a gente, nesse papo aí, a gente está chegando já praticamente aí no final da nossa conversa e te pedir para falar aí as considerações finais aí do nosso programa para a gente poder fechar aí. Tenho certeza que quem está assistindo aí está gostando bastante. Só terminando aí o que você falou, né, que você é um profissional, o Cozendei, né, que é top, foi um cara pioneiro, né, com Cameron também, né? Linhas um pouco diferentes, mas ali nessa área bioquímica. E hoje, né? Eu acredito muito na bioquímica como controle de carga interna, né? Nos biomarcadores, no estudo dos metabólitos. E para você ver como você precisa estar atento a isso, sempre buscar... Eu levei algumas vezes o Cozendei lá no clube para a gente tentar, né, implementar algumas coisas, fazendo alguns testes. O professor Cameron também foi lá, a gente fez alguns testes para tentar implementar, né, tudo. Então, eu falo isso com todo orgulho, é o inverso, né, o que eu digo, né? Eu crio modelos e é o que eu falo. Esse que é o meu desafio, como gestor, eu tenho que buscar as referências, entender, trocar, né? Hoje a gente acabou que criou a nossa metodologia própria, hoje você tem aparelhos de point of care, né, que na época para eles tinha pouco. Então, assim, eram processos muito mais difíceis para eles. Hoje a gente tem, e eu acredito que é algo, na minha cabeça, né, que muito em breve todo clube vai ter, todo mundo que trabalha com isso, aparelhos de point of care, que você consegue ver on time, que essa que é a questão, né? Com sangue capilar, fica muito fácil. Mas para você ver que busquei, tivemos lá, né, algumas vezes, tentar implementar, ver a realidade, que é algo que eles me falavam ali da universidade, não se aplicava lá e não adiantava, por exemplo, né? Como tentamos fazer com eles, mandava ali para a universidade os resultados, aí vinha 7 dias, 10 dias depois. Eu falei, pô, aí já veio o jogo, o cara já lesionou, sei o quê. Eu tenho que saber on time, eu falei, porque a minha realidade é outra, né?
Então eu preciso das coisas ali, a velocidade ali no esporte é outra. Então eu falo, cara, porque para ter intervenção diária, porque hoje o conceito é o controle de carga diária. Então, as intervenções são diárias. Mas para você ver como tentando de tudo até a gente chegar, né? Hoje eu tenho aparelho de ELISA, aparelho de point of care, tudo isso a gente tem lá dentro do clube, por isso até que temos um farmacêutico também. Já tivemos lá um bioquímico. Então eu acho que você tem que estar sempre buscando, eu com minha função como gestor, sempre as referências de algo ali que a gente quer implementar. Então, fazer um agradecimento especial aos dois aí, que para mim foram duas pessoas, né, nessa área que eu creio que é uma realidade já, né, que muitos não entendem e eu acho assim que vai crescer muito, e dois ali que foram ali pioneiros, né, sem sombra de dúvida. Foram pessoas que já aplicavam isso, né, de outra maneira, mas num tempo que eu nem sonhava que isso existia, né? Então, um parabéns ali especial para os dois, que são dois profissionais top. E como consideração final, acho que eu tenho que primeiro agradecer, né, sem ser clichê, né, a Deus por tudo, por me permitir estar aqui, né? Eu sempre digo, a sorte só vem para quem trabalha, com certeza, né? Então não existe isso de, tive sorte, mas às vezes você faz e a coisa não acontece. Eu acho que, para deixar, né, de consideração final, como você falou, para as pessoas, né, que estão querendo seguir nisso, eu acho que a tua formação é muito importante. Você tem que criar metas, né, e tem que ter uma base muito sólida, que é isso que vai ali te segurar depois como carreira. Você tem que ter a humildade para escutar, como eu falei aqui, né, como buscar, entender, não é? Ninguém é o dono da verdade, né? A gente trabalha num esporte em equipe, então as pessoas têm que saber trabalhar em equipe, né? Uma vez eu levei lá um profissional, né? Diferente dos outros, eu não gosto de citar nomes, mas indicaram e tudo, sei que era meio acadêmico, era uma grande mentira, né? Tipo, ele era personal, foi ali para tentar fazer o trabalho ali de força, né? Porque eu tinha até chamado o Simão, né? Que é top. E ele ali estava envolvido ali com a questão acadêmica, tudo não tem, né? Aí ele até foi um dos que indicou e tal. E o cara chegou lá, não sabia ali fazer nada e tudo que aprendeu ali com a gente, né? Aí hoje fica ali, né? Nunca mais conseguiu se reinserir no mercado, ficou um ano lá no clube. E tudo que ele dizia que ele era contra, hoje ele tenta ali colocar e dizer, né, que é o dono da verdade, é referência, é top e não consegue, né, entrar no mercado para você ver, né? Então fica só na internet hoje, tem essas mentiras. Então o que eu acho que é importante, como eu falava para ele, não, porque eu faço isso, eu falo, meu amigo, aqui, lá fora, você é personal, você faz o que você quiser com o teu aluno. Você pode fazer, tipo, a parte nutricional com ele se você quiser, você pode, tipo, treinar de cambalhota. Aqui você é parte de uma engrenagem. Você tem que saber trabalhar em equipe. Você tem colegas em equipe. E às vezes os profissionais têm essa dificuldade. Quando trabalham em equipe, eu falo, pô, é ótimo que o teu conhecimento, né, talvez te permitisse ir a mais. Eu quero profissionais assim. Porque se acontecer alguma coisa com esse profissional, você consegue suprir o espaço. Mas, com esse profissional hoje aqui, o teu trabalho ele vai até aqui, até essa página. Não estou dizendo, mas eu tenho capacidade para ir até a página 2. Beleza, mas da página 1 para 2 tem o outro, né? Você é da 0 para 1, tá aqui. Então, as pessoas têm que saber trabalhar em equipe, têm que reconhecer, né, as suas fraquezas, eu acho, ter essa humildade, é um eterno aprendizado. Você vê que todos esses, né, como a gente estava conversando de alguns ali antes do podcast, todos esses que se acham melhor do que todo mundo, estão todos ali fora do mercado. Então é o que eu falo, cara, humildade, né, é importante, entender suas limitações porque a pessoa que acha que sabe tudo, perde a vontade de aprender. Então isso que é uma grande coisa, né, porque eu aprendo até hoje, é um eterno aprendizado. Então, assim, a gente trabalha com ciência, então, consequentemente, né, estão sempre surgindo coisas novas. Então, se eu achasse que agora, né, eu criei a roda, sei tudo, isso para mim é péssimo, porque eu vou perder a vontade de aprender. Você não pode perder essa vontade de aprender. E, às vezes, né, o aprendizado vem de maneiras diferentes, como eu não falei no meu início, né, o meu maior mentor foi o Jorginho, massagista.
Então foi a pessoa que eu mais aprendi quem era quem, lidar, como é que era o dia a dia, como é que se portava e tal, enfim. Então eu acho que trabalhar com esporte, né, é um eterno aprendizado. A pessoa tem que saber trabalhar em equipe, tem que saber dividir, né, o ônus e o bônus, porque tem que ser dividido. Ninguém tem o bônus sozinho, né? E quando vem o ônus, os outros querem ali empurrar um para outro, né? Então acho que a gente tem que dividir o ônus e o bônus. E saber que é isso, cara. Infelizmente, né, é completamente diferente de quem está assistindo como fã. Quando você está envolvido, é um ambiente profissional, onde você é cobrado, né, de uma outra maneira, completamente estressante, né? É um ambiente tóxico. Desculpa eu estar falando isso aqui, né, que talvez esteja desanimando algumas pessoas, mas eu estou aí, sobrevivi, então não posso falar mal, pelo contrário, me sinto realizado. Mas a pessoa tem que estar preparada para isso. Eu sempre falo, o que é importante para você? Mas, por exemplo, fim de semana é importante para você? Então não entra no esporte, porque fim de semana você não vai ter mais. Feriado, dia dos pais, então esquece, meu amigo, você não faz. Então na vida são escolhas e cada escolha é uma renúncia. Não tem a menor sombra de dúvida. Hoje, para terminar aqui, né, eu não tenho a menor dúvida que eu fiz a escolha correta, né, que para mim foi a melhor escolha. Eu acho que quando eu parar, né, eu vou entender de onde eu vim, né, a estrada que eu percorri, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que eu falar aqui, né, não me veja pedante ou arrogante, né, como você falou, são fases, né, é cíclico, e eu estou preparando, né, o meu fim, sem sombra de dúvida, porque eu acho que é cíclico, vão vir outros, que eu vou ser lembrado, que eu sei que na minha geração, né, eu deixei um legado, né, eu deixei uma marca, isso me realiza sem sombra de dúvida, e hoje, eu acho que a maior realização, né, de tudo isso, todo o preço que foi pago, né? Toda a gota de suor que foi deixada, né? Muitas vezes até de sangue, literalmente, né? Hoje, ali, com meus filhos, quando você é pai, muda tudo, né? Eu vejo que tudo valeu a pena, porque, assim, ver o teu filho, né? Te vendo ali como herói, né? Acompanhando isso no dia a dia, convivendo com isso, com esporte, coisa que eu não tive, tendo ali, eu acho que isso não tem preço, né? Ontem mesmo, eu estou falando, meu filho fez há uma semana, nem uma semana, 5 dias atrás, fez 4 anos, né? Agora que ele está entendendo mais. E a minha filha tem 1 ano e 9 meses, não entende muito. Ontem mesmo, ele foi lá no consultório e eu tenho lá um livro, lá do ano de 2019, né? Que o clube fez. Esse que tá lá, tá até autografado pelo Zico, com dedicatório. Eu falei, meu filho, cuidado disso aí. Começou a olhar, né? Eu falei, pô, leva pra casa, cuidado, vamos olhar que isso aí é relíquia. E chegou lá e foi folheando, falou, pô, o papai aqui, você tá aqui. Ou seja, coisa que, como eu falei, né? Igual 81, teve um só, não vai ter igual aquela geração, né? Eles, tudo, eu acho que cada um tem o seu momento, não dá pra você comparar a história. 2019 também não vai ter igual, e você tá marcado, teu filho tá ali, tá vendo, né? Você tendo participado disso. Então hoje eu tô vendo de uma outra maneira, né? Que isso nunca tinha passado na minha cabeça. Eu era assim, 100%, né? Focado no trabalho, de entrega, né? Abrir a mão da minha vida mesmo, né? Abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de muitas coisas. Pra estar lá, sem sombra de dúvida. Abrir mão de muitas coisas. E assim, hoje, né? Com meus filhos eu tô tendo um entendimento, né? De algo que eu sei que daqui a 10 anos vai ser lembrado, né? Esse ano daqui a 20 anos, tudo, né? Todos os títulos, ele olha lá, todas as taças, as medalhas, e eu acho que isso para mim, assim, hoje eu vejo de uma outra maneira, assim, não tem preço, né?